Muito bem, galera, vamos continuar então. Já vimos ali então que o equilíbrio químico está relacionado com a igualdade da velocidade das reações direta e inversa num certo momento, ok? E agora vamos entender um pouquinho mais o que acontece nesse estado tão particular que é o estado de equilíbrio, tá bom? Então observe essa figurinha aqui que ela vai nos ajudar a fazer uma analogia interessante. A gente viu que no equilíbrio as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Mas, e aí? O que isso representa? Imagine então que você tem aqui ponto de partida, a reação ainda não ocorreu, 0% de reação. A reação chegou até esse ponto aqui e nós conseguimos, nesse momento, por exemplo, consumir 80% do reagente ou dos reagentes envolvidos no processo, tá? A chegada seria a reação completa com 100%, mas a gente sabe que no equilíbrio as reações não se completam, elas acontecem reversivelmente. Então, numa situação como essas, o que a gente poderia dizer? Que 80% do reagente foi efetivamente transformado em produto. E a isso a gente atribui um termo, um conceito chamado de grau de equilíbrio, o alfa, tá? Que representa a razão entre a quantidade de um reagente em mol, que realmente reagiu, que efetivamente reagiu, até o ponto de equilíbrio, e a quantidade inicial desse reagente. Em alguns casos, nós temos reações que têm um grau de equilíbrio bastante alto, como 80%, 90%, 95%. Indicando que essa reação efetivamente ocorreu numa extensão significativa. Em outros casos, a gente tem reações que têm um alfa de 5%, 2%, 0,2%, indicando que pouco reagente efetivamente reagiu na formação do produto. Então é um indicativo para a gente da extensão da reação. Voltando na figurinha aqui, quanto menos a gente anda na nossa estradinha, menor é a extensão da reação. Tá bom? Muito bem. Agora, para a gente entender o significado matemático do equilíbrio e atribuir um conceito matemático para ele, nós vamos voltar à cinética química e vamos analisar aqui aquela reaçãozinha reversível que a gente estava estudando agora há pouco. A reação do monóxido com NO2, formando CO2 e NO. Nesse processo, meus amigos, a velocidade da reação direta da esquerda para a direita é a constante cinética, o K, concentração do CO, que é o nosso primeiro reagente, vezes a concentração do NO2, que é o nosso segundo reagente. Aqui nós estamos admitindo que a reação acontece em uma única etapa, ok? A reação inversa, por outro lado, ela já tem uma expressão K2, porque a constante K1 e K2 não precisam ser iguais, evidentemente. Concentração do CO2 vezes a concentração do NO. Agora, o que a gente sabe é que, na situação de equilíbrio, a velocidade dessas duas reações é exatamente a mesma, se torna igual. Portanto, nós podemos igualar essas duas expressões, ou seja, fazer V1 igual a V2, e com isso teremos K1, concentração de CO, vezes a concentração de NO2, é igual a K2, concentração de CO2, vezes a concentração de NO. Se a gente deixar as concentrações de um mesmo lado e passar as constantes para o outro, a gente vai ter isso aqui, K1 sobre K2, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A razão entre duas constantes, galera, quando você divide uma constante pela outra, é uma constante também, né? E essa constante a gente dá o nome de Kc, constante em termos das concentrações. É uma constante de equilíbrio. Do mesmo jeito que a gente tem uma constante cinética, que atribui um valor numérico à velocidade das reações, a gente tem também uma constante de equilíbrio, que é uma constante em termos das concentrações, que é o nosso Kc, que vai atribuir também um valor numérico para essa grandeza, tá bom? Então, o nosso Kc vai ser concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E o valor numérico desse Kc vai nos dizer muita coisa sobre a reação. Então, observe. Genericamente, a expressão do Kc é essa aqui, ó. Coeficiente vezes a substância, da substância, coeficiente substância e assim por diante. Nós vamos fazer a concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Note, galera, que no primeiro exemplo aqui de cima, os reagentes são H2 e Cl2, eles vão aparecer aqui embaixo, suas concentrações, e o produto, como é HCl,
ele vai estar elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2. Tá? A expressão do Kc está dada aqui, e esse é o valor determinado nessa temperatura. Mas e daí? O que esse valor significa? Galera, se uma fração é escrita e o valor representado por essa fração é alto, significa que o numerador é muito maior que o denominador, ok? Então, nesta reação, a gente tem muito produto no equilíbrio e pouco reagente, indicando, portanto, uma reação com uma constante elevada. Agora, observe o outro lado da moeda. Nós temos a reação do F2 gasoso formando 2F a 227 graus. A constante vai ser o produto, o F, elevado ao quadrado, que é o coeficiente dele, dividido pelo reagente, que é o F2, que está aqui. Só que essa reação tem uma constante extremamente baixa, da ordem de 10 a menos 13. Para que o resultado seja tão pequeno, você há de concordar comigo que na fração o denominador supera muito o numerador. E, portanto, nós temos aí uma constante baixa. Portanto, quanto mais elevada for a constante de equilíbrio, significa que maior é a extensão da nossa reação, ou seja, mais produto nós temos no equilíbrio em relação ao reagente. Lembrando que a condição de equilíbrio pressupõe velocidades iguais de reação direta e inversa e as concentrações inalteradas de reagentes e produtos. Mas, galera, não existe você afirmar que a concentração do reagente deve ser igual à concentração do produto. Isso até pode acontecer. E se isso acontecer, a nossa constante vai ter um valor unitário. Mas não significa que isso tem que acontecer sempre, tá bom? Então tome cuidado com isso aí, porque não acontece, tá? Não é uma condição. Bom, além da constante do Kc, nós temos um outro parâmetro que é obtido da mesma maneira, ou seja, fazendo as concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. A única diferença é que esse QC que nós estamos atribuindo aqui, ó, ou QR, de quociente reacional, ele não é calculado no equilíbrio. Ele é calculado para concentrações fora do equilíbrio. Porque pensa comigo, para você calcular a constante de equilíbrio, um pressuposto é que o sistema esteja em equilíbrio. Mas e se o sistema não estiver? Será que eu posso ainda assim calcular uma constante e atribuir a ele? Posso. Só que nesse caso, essa constante não vai receber a letra K, para não confundir, ela vai ser chamada de Q, tá? De quociente reacional. Mas, galera, o jeito de calcular é exatamente o mesmo, tá? Então, se você tem uma reação como, por exemplo, a reação de síntese da amônia, N2, gasoso, mais 3H2, gasoso, em equilíbrio, setinha reversibilidade, formando 2NH3 gasoso. Reação bem conhecida, reação de formação da amônia. Para escrever a constante Kc, eu vou pegar produto, que nesse caso aqui é a nossa amônia, então concentração de NH3, vou elevar ao quadrado, que é o coeficiente dela, coeficiente 2, dividido pela concentração do N2 elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes a concentração do H2 elevado a 3, que é o coeficiente dele, tá bom? Isso para a gente calcular a constante Kc. A diferença é que aqui eu vou ter que colocar obrigatoriamente as concentrações numa condição, numa situação de equilíbrio químico, ok? Se eu quiser calcular o quociente reacional, é a mesma coisa. Olha só, o nosso quociente reacional, vai ser dado também como NH3 ao quadrado, dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Aí você vai me dizer assim, tá, mas se é a mesma coisa, para que eu tenho necessidade de dois parâmetros? Se eles são a mesma coisa. Calma lá, galera. Mesma coisa na hora de representar. Porém, onde você usa um e onde você usa outro. Esse aqui é usado exclusivamente quando o seu sistema está em equilíbrio. Esse aqui é usado quando o seu sistema está fora
do equilíbrio? Aí a gente usa esse aqui, tá bom? Muito bem, mas e aí? Se eu calculei o quociente reacional e percebi que ele é igual ao valor da constante, do Kc, significa que o sistema está em equilíbrio. Então aí nesse caso, a constante e o quociente, eles se equivalem perfeitamente. Agora, se eu calculei o quociente e ele deu um valor menor do que a constante, aí significa que a reação está caminhando na direção de formação de produto. Ou seja, eu vou ter formação de produto até que o sistema entre em equilíbrio. O sistema está fora do equilíbrio e para chegar no equilíbrio eu vou ter que aumentar ali a formação de produtos. Agora, se por acaso o quociente reacional estiver mais alto do que o Kc, significa que a reação inversa vai predominar por um certo tempo, tentando formar os reagentes novamente, até que o sistema entre no equilíbrio, que é o seu estado de menor energia. Ok? Bom, de forma geral, galera, o que a gente precisa saber? Nós temos o alfa, que representa o nosso grau de reação, né? O quanto você tem do reagente se transformando efetivamente no produto. Esse alfa, quanto mais próximo do zero ele mais se associa a um Kc pequeno, ou seja, uma reação de baixo rendimento. Quanto menor o valor do Kc, menos a reação está funcionando. Conforme o alfa aumenta em direção a 1, a reação vai aumentando de constante e vai ficando com um rendimento também mais alto. Portanto, a gente consegue correlacionar esses fatores dizendo que o alfa está relacionado com o rendimento da reação, dizendo que a constante está relacionada com o rendimento da reação e que quanto mais alto esses parâmetros forem, mais produto você vai ter na situação final, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse exercício da FUVEST aqui, vamos ver se a gente consegue resolvê-lo e entender o funcionamento dele. Em condições industrialmente apropriadas, para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. Então a reação está dada para você, N2 mais 3H2 formando 2NH3, reação que eu já tinha colocado aqui anteriormente. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por qual figurinha? Gente, a FUVEST adora perguntar usando modelos atômico-moleculares. Eles adoram, tá? Então, é muito comum ter questões assim. Na legenda, a bolinha branca é o nitrogênio e a bolinha azulada é o hidrogênio. Agora, pensa comigo. No estado de equilíbrio químico, a gente sabe que as reações atingem um ponto em que as velocidades direta e inversa se equivalem. Até aí, sem problemas. Agora, o que mais a gente precisa relembrar desse detalhe? O que mais a gente precisa recordar disso aí? No equilíbrio químico, reagentes e produtos coexistem. Então eu tenho reagente ainda e tenho produto que está se transformando em reagente está se transformando em produto, isso acontece de forma dinâmica. Portanto, nessa primeira figurinha aqui, o que eu tenho, gente? Nessa primeira figurinha aqui eu só tenho reagente. Ou seja, a reação nem sequer aconteceu, né? Nessa segunda figurinha, o que eu tenho? Eu só tenho produto. Então são casos extremos. Aqui a reação não aconteceu e aqui ela aconteceu completamente. Em nenhum desses casos nós temos um equilíbrio representado. Vamos ver a letra C. Na letra C a gente tem apenas um reagente presente, que é o nitrogênio e a amônia formada. Ou seja, o hidrogênio aí não está aparecendo. Também não configura um equilíbrio químico. Na letra D, nós temos apenas o hidrogênio aparecendo como reagente e a amônia como produto, bonitona lá, só ela, né? Também não configura o equilíbrio, está faltando outro reagente que também vai participar do processo, ok? Mas na letra E, olha o que a gente tem. Tem produto? Tem produto, duas partes. Tem hidrogênio? Tem uma parte, né? Nitrogênio tem uma parte. E tem hidrogênio? Tem três partes. Estequiometricamente falando, 3 para 1 para 2. É exatamente o que nós vamos observar. Portanto, a alternativa correta é a letra E, porque no equilíbrio a gente tem que ter quantidades estequiométricas proporcionais de reagentes e de produtos. Beleza. Bom, próxima questão aqui, galera. Considere uma reação hipotética de A mais B formando C mais D. O gráfico da variação da concentração dos reagentes e produtos em função do tempo
a uma dada temperatura é mostrado abaixo. Então vocês têm o gráfico aqui, C e D são produtos, A e B são reagentes. Ele pede a constante de equilíbrio para essa reação. Uma questão bem tranquila para a gente ganhar confiança e poder fazer exercícios mais elaborados depois, tá? A gente quer calcular uma constante. Então a gente precisa escrever essa reação e montar a expressão que essa constante vai ter. Então a reação é A mais B, reversível, formando C mais D. A expressão da constante, Kc, é concentração de produto, então concentração de C vezes concentração de D, dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, concentração de A vezes a concentração de B. Tá lá. Pessoal, antes da gente resolver o exercício, um toque, uma informação importante. Na expressão da constante de equilíbrio, em termos das concentrações que nós estamos vendo, entram apenas substâncias gasosas e substâncias em solução. Ok? Substâncias sólidas e líquidos puros não entram na expressão da constante de equilíbrio, porque eles não têm variação de concentração. Tá? Então, apenas gases e apenas soluções. Por exemplo, quando aparece um aquoso ali, normalmente é o que você vai encontrar, tá? Se for líquido puro ou se for sólido, não entra na expressão da constante de equilíbrio, tá bom? Fecha parênteses e vamos voltar para o exercício. Os dados que a gente precisa, nós vamos pegar diretamente do nosso gráfico. Então, observe. Concentração de C e concentração de D, 8. Então, a gente vai colocar aqui um 8 vezes 8. Concentração de A e concentração de B, 2. A gente vai colocar aqui um 2 vezes 2. Dá para a gente simplificar, né? Fica 4 e 4. 4 vezes 4 é 16. Então o valor da nossa constante está aqui na letra E, 16. Mas você poderia me perguntar assim, tá, mas 16 o quê? Qual que é a unidade, né? Pessoal, vocês vão encontrar em alguns livros, alguns materiais, uma discussão bem interessante sobre a constante, as unidades da constante de equilíbrio, afirmando que vai depender da reação, que pode ser mol por litro ao quadrado, mol quadrado, litro quadrado. Esqueçam isso, tá? A constante de equilíbrio, ela é adimensional. A justificativa para isso é um pouco complexa, mas tem a ver com a própria definição da constante de equilíbrio, que utiliza um parâmetro chamado atividade, que vai cancelar as unidades automaticamente. Então, adimensional, não tem unidade aqui. Você vai escrever 16 e essa é a constante de equilíbrio. Não tem unidade para você colocar na frente, tá bom? Se aparecer alguma questão dos vestibulares aí, às vezes um pouco menos tradicionais, não tem problema. Coloque a unidade, deixe lá, mas do ponto de vista formal, rigoroso da química, adimensional, tá bom? Muito bem. Mais duas questõezinhas aqui para a gente analisar. Equilíbrio químico é necessário que a gente analise, que a gente estude bem o conceito e saiba aplicá-lo em diferentes questões. Então vamos lá? Deixa eu apagar aqui a questão anterior e vamos para essa. Bom, o que nós temos aqui? O equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado por essa equação. 2SO2 mais O2 formando 2SO3. Então, gente, primeira providência, a coisa que nos ajuda muito é escrever a equação. 2SO2, veja que é gasoso, o estado físico é relevante aqui, mais O2, gasoso também, setinha de reversibilidade, formando 2SO3 gasoso. Como todas as substâncias envolvidas são gases, todas elas vão participar do equilíbrio. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Portanto, a concentração, 6 mol por litro, 5 mol por litro. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. Gente, como está em 1 litro, 4 mol por litro, não é? O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Esse exercício, esse tipo de exercício, demanda que você construa uma rápida tabela para você entender o que está acontecendo aqui. Por quê, gente? Você não tem, como no outro exercício, né? Nesse aqui que nós fizemos, você não tem acesso direto aos valores.
para você simplesmente montar a expressão da constante, substituir, acabou, né? Então você precisa montar uma tabela para entender o que está acontecendo. Essa tabela vai ter os seguintes elementos: início, reage e forma, e equilíbrio. No início, qual a concentração de SO2 que você tem? Vamos analisar? Ele está dizendo que você tem 6 mols de dióxido de enxofre, ok? Esses 6 mols em 1 litro. Então, você tem 6 mol por litro. Vou escrever simplesmente 6 mol, ok? Mas a gente já sabe que tem 6 mol por litro. 5 mols de oxigênio. Então, 5 mol. Vou colocar o litro, né? Vou colocar o litro, senão depois vocês podem se confundir. E a reação não começou, você tem 0 do SO3. Ainda não tem formação do produto, tá bom? Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o trióxido de enxofre, o SO3, ele foi medido em 4. Então, no equilíbrio, 4 mol por litro. Beleza. A gente não tem informação dos outros, galera, mas as reações acontecem estequiometricamente. Então, perceba, eu sei que o SO3 ele tem um coeficiente 2. O O2 tem um coeficiente 1. E o SO2 também tem um coeficiente 2. Então você concorda comigo que cada 2 mols do SO2 formam 2 mols do SO3? Dessa maneira, para que eu tenha formado 4 mol por litro do nosso SO3, né, é necessário que tenha, né, que eu tenha, no equilíbrio que eu tenho isso aqui, é necessário que aqui ele apareça, né? Então, no reage e forma, eu tenho, obrigatoriamente, 4 mol por litro. Agora, para formar 4 mol por litro do SO3, a proporção do SO2 é a mesma. Não é? 2 para 2, 1 para 1, 4 para 4. Então, eu vou ter que ter 4 mol por litro aqui também. Só que aqui está sendo consumido. Porque ele é um reagente, então eu vou colocar um sinal de menos. E veja, galera, eu preciso de 1 oxigênio para cada 2 SO2. Então a quantidade aqui vai ser metade. Eu vou consumir 2 mol por litro do nosso O2. Então veja como eu vou construir na tabela, aproveitando as relações estequiométricas que nós temos na equação. Agora, no equilíbrio, se eu tinha 6 e consumi 4, eu vou ter 2. 2 mol por litro. No equilíbrio, se eu tinha 5 oxigênios e consumi 2, eu vou ter 3 mol por litro. E é exatamente essa linha aqui que nós precisamos na resolução do nosso exercício. Por quê? Nós queremos a constante Kc. Ela é dada pela concentração de produto, ou seja, concentração do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, concentração de SO2 ao quadrado vezes a concentração do O2. Agora, esses dados eles são retirados diretamente do equilíbrio, e a gente já tem essa linha, né? Então, a linha que nós estabelecemos aqui para o equilíbrio é a que vai ser usada no cálculo do Kc. Trocando os valores aqui, galera, o SO3 a gente mediu como 4, ele vai ao quadrado. O SO2 a gente mediu como 2, ele vai ao quadrado também. E o O2 vai como 3, vai direto. Então a gente tem 16 dividido por 4 vezes 3. Esse 16, esse 4 pode simplificar. E nós temos aí uma constante, portanto, que vale 4/3, ok? Ah, mas não tem 4/3 nas alternativas. Gente, faz a divisão 4 por 3 aí que você vai tirar 1,33, que é a alternativa D de dado. Tudo bem? Como a constante foi um pouquinho maior do que 1, significa que no equilíbrio o produto, que é o SO3, predomina ligeiramente, mas não é nada absurdo, tá bom? Porque a constante, nesse caso, é maior do que a unidade. Joia? Muito bem. Então esse tipo de exercício é muito comum, aparece bastante aí nas provas de vestibular, tá? Com maior, menor complexidade, mas são importantes. Vamos dar uma olhadinha no próximo.
Muito bem. Temos agora uma questão aqui da FUVEST. Ele está propondo ali o N2O4 e o NO2, que são gases poluentes do ar, que estão em equilíbrio, como indicado aí para você, tá? Bom, primeira coisa, vamos escrever a reação. Então, N2O4. Ele não deu estado físico, mas são dois gases, tá? Formando 2NO2. Tá aí. Essa é a reação. E agora vamos montar aquela nossa tabelinha maravilhosa para ver o que vai acontecer. Início, reage e forma, e o equilíbrio. Muito bem. Em uma experiência nas condições ambientes, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Cuidado, galera, porque agora a concentração muda, hein? É 1,5 em 2 litros. Então, a concentração inicial do N2O4 é de 0,75 mol por litro. Porque eu estou dividindo 1,5 por 2 litros, tá? Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,060. Então, no equilíbrio, a concentração aqui, ó, é de 0,060 mol por litro. Muito bem. Qual vai ser o valor da constante Kc em termos da concentração para esse equilíbrio? Veja que está faltando coisa para a gente preencher. Mas não tem problema. Galera, veja só, se eu tenho no equilíbrio 0,060 mol por litro, é porque foi produzido 0,060 mol por litro, né? Não tem como sair do nada. Bom, agora observe o seguinte. Se eu tinha 0... No início aqui também, né, uma informação que eu já posso colocar, no início eu não tinha nada, né? Produto começa com nada. Agora observe. A estequiometria da reação me mostra que 2 moléculas, ou 2 mols, do NO2 são formados a partir de uma molécula do N2O4. Portanto, se aqui eu produzir 0,060, é porque eu consumi metade, não é? Porque 1 produz 2. 0,060, metade aqui. Ou seja, 0,030 mol por litro. Só que negativo, por quê? Foi consumido no processo. 0,75 menos 0,030. Vai dar, no equilíbrio, 0,72 mol por litro. Tá aí, pessoal. Bom, agora vamos precisar calcular a constante, efetivamente. Então, a nossa constante Kc, ela equivale à concentração do NO2, porém, elevado ao quadrado, dividida pela concentração do N2O4 elevado à primeira. Então, vamos colocar os valores. Em notação científica fica muito mais interessante. 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, né? Em notação científica fica sempre mais interessante. Só que como eu já sei que aqui eu vou ter um 6 vezes 6, 36, eu vou escrever isso aqui como 72 vezes 10 a menos 2. Vocês vão perceber que vai ficar mais interessante passar a vírgula 2 casas, porque vai ficar mais fácil de trabalhar. Então aqui em cima teremos 36 vezes 10 a menos 4. Aqui embaixo, 72 vezes 10 a menos 2. Meus amigos, dividindo 36 por 72, o resultado é meio, 0,5. Repete o 10. E agora você vai subtrair os expoentes. E toma cuidado, porque nesse processo de subtração dos expoentes, o denominador é negativo. Então você vai fazer menos com menos, que vai dar mais. Menos 4 menos menos 2 é menos 4 mais 2, ou seja, menos 2. Certinho? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Andando com a vírgula uma casa para a direita, 5 vezes 10 a menos 3. Essa é a nossa constante de equilíbrio, que está representada pela letra C. Então, o que eu queria mostrar para vocês, a construção da tabela, que é extremamente importante, e como você vai encaixar os demais dados, que são os dados que estão em vermelho, a partir da estequiometria da reação.
Então observe sempre, olha aqui 2 para 1. Então se aqui é 0,060, aqui tem que ser metade, não é? Essa estequiometria que vai garantir para você o preenchimento correto dessa tabela, ok? Bom, pessoal, além de nós termos a constante de equilíbrio em termos das concentrações, nós também encontramos a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. O que quer dizer isso? O que vem a ser pressão parcial? Lembra que nós discutimos lá nos gases, quando a gente analisou os gases, que a pressão parcial é a pressão exercida por um gás se ele estivesse sozinho no recipiente? Então, se a gente tem uma mistura de gases, a pressão que o gás exerceria se os outros não estivessem ali é a pressão parcial dele. Ele é governada pela lei de Amagat, dos volumes parciais, e a lei de Dalton, das pressões parciais. Ok? No equilíbrio químico, particularmente, a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais ela vai funcionar do mesmo jeito que o Kc, com uma diferença significativa, gente. Nessa expressão só entram gases. Por quê? Você vai perceber que é muito fácil entender por quê. O que varia de forma sensível com a pressão? Os gases, né? O volume dos gases varia. Eu posso apertar o gás e a pressão que eu vou exercer com a minha mão consegue reduzir o volume dele. Para líquidos e para sólidos, a pressão tem um efeito insignificante. Então eles não entram na expressão do Kp, tá bom? Para o Kp, vale apenas os gases. Então observe, se eu tiver a nossa equaçãozinha aqui do N2 mais 3H2, formando 2NH3. Como é que fica a expressão do Kp? Produto sobre reagente, do mesmo jeito. Só que em vez de colocar concentração, eu ponho um P de pressão parcial. Vai ao quadrado, porque o NH3, o coeficiente é 2. Vai ao cubo, porque o coeficiente do H2 é 3. Ok? Agora, galera, observe que há uma relação matemática entre o Kp e o Kc. Eles estão relacionados matematicamente. Qual é essa relação? O Kp é o Kc multiplicado pelo RT elevado a ΔN. Calma que eu já vou te explicar. Esse R é aquela constante universal dos gases perfeitos que a gente viu lá no estudo dos gases. 0,082, 62,3, a depender única e exclusivamente da unidade da pressão. Esse ΔN é a nossa cerejinha do bolo. O que ele representa? Ele representa a variação de volume gasoso que você tem no sistema. Como assim? Você vai pegar o volume gasoso final e subtrair do inicial. Veja, aqui eu tenho 2 volumes gasosos, só da amônia, e aqui eu tenho 4 volumes gasosos. Então eu vou fazer 2 menos 4. Portanto, 2 menos 4 dá menos 2. Esse seria o expoente do nosso ΔN. Ok? Então é uma maneira da gente correlacionar o Kp com o Kc, utilizando esse ΔN como parâmetro. Muito bem. Pessoal, os equilíbrios químicos, eles podem ser manipulados. Como assim? A reação que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente fala dela o tempo todo, essa aqui, é uma reação, como eu disse, industrialmente importante. Muito importante. A amônia é utilizada na fabricação de fertilizantes, fabricação de explosivos, fabricação de medicamentos, produtos de limpeza. Então, se a gente não tiver amônia em quantidade, tudo isso para, tá? Acontece que esse processo é um processo que ocorre de forma vagarosa, né? Devagar. Essa síntese não é a coisa mais rápida do mundo. Então, os engenheiros, os químicos, desenvolveram mecanismos para tornar essa reação mais rápida. Por exemplo, fazer a reação a pressão elevada. Ela é conduzida a cerca de 400 atm de pressão. Outra coisa é fazer a reação em temperaturas super altas, 600 graus, 500 graus. E com isso você faz a reação ficar mais rápida. Você consegue também, em algumas situações, deslocar o equilíbrio para aumentar o rendimento, para melhorar, de alguma forma, o produto que você está interessado. Então a gente diz que deslocar o equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, é qualquer alteração na velocidade da reação direta ou na velocidade da reação inversa que vai obrigar o sistema a se rearranjar para atingir o equilíbrio novamente. Então a gente diz que quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, o sistema ele se desloca para minimizar a ação do fator aplicado. Então o sistema se reorganiza e um novo estado de equilíbrio é atingido. Então observe essa reação, galera. Aqui nós temos substâncias, tá, que estão colocadas como líquidos, mas pensa nelas como
soluções, tá? Como soluções. Então aqui são os reagentes e aqui são os produtos. O que acontece se nós adicionarmos um reagente? Se eu aumentar a quantidade, a concentração de um desses reagentes aqui, a reação automaticamente, né, vai ter mais reagente presente. Os choques vão passar a acontecer com mais frequência e automaticamente eu vou formar mais produto, certo? Então eu vou ter um deslocamento para a direita. Por quê? Quando eu ponho mais reagente, eu formo mais produtos, ok? Agora, e se eu adicionar um produto? Então eu estou adicionando agora produto na reação. Gente, é o mesmo raciocínio, só que invertido. Se eu tenho mais moléculas de produto, elas vão colidir mais e, consequentemente, vão produzir mais reagente. Então, eu tenho um deslocamento do equilíbrio para a esquerda, para o lado contrário. Portanto, a adição de um reagente desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. A adição dos produtos desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Ok? Agora vamos pensar o contrário. Se eu retiro um reagente, olha só, pessoal, se eu estou tirando uma substância daqui, evidentemente que ela vai ficar em falta e vai precisar ser reposta. Portanto, a retirada de um reagente força o sistema a se deslocar no sentido de repor o reagente retirado. E aí você tem, então, deslocamento para a esquerda. Por outro lado, a retirada de um produto, se eu estou diminuindo o produto aqui, força os reagentes a reagirem mais para produzir essas quantidades que foram retiradas. Então é o sistema tentando se reajustar para compensar esse efeito, ok? Isso é conhecido com o nome de princípio de Le Chatelier. Foi enunciado lá no século XIX por esse francês e diz exatamente isso, que o sistema se reorganiza para compensar os efeitos de uma perturbação que está acontecendo sobre ele, tá? E o que acontece se a gente tiver pressão atuando no sistema? Então veja só, a nossa boa e velha equação de formação da amônia, está aqui bonitinha. Nós temos 4 volumes gasosos no reagente e 2 volumes gasosos no produto. O volume gasoso nos reagentes é maior do que nos produtos. Se a gente aumenta a pressão, a gente desloca o equilíbrio sempre para o lado do volume menor. Certo, galera? Aumenta a pressão, menor volume. Lembra que eles são inversamente proporcionais, pressão e volume. Aumentei a pressão, favoreço o lado da reação que está com menor volume gasoso. Então, nesse caso, eu deslocaria o equilíbrio para a direita. Se eu reduzir a pressão, eu favoreço o lado da reação que tem maior volume gasoso. Então, a diminuição da pressão nesse sistema em equilíbrio favorece o lado esquerdo. E o aumento da temperatura? Bom, o aumento da temperatura ele desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então pensa comigo, a reação endotérmica não precisa receber calor? Então se eu aumento a temperatura, eu favoreço essa troca, né, de energia que a gente chama de calor. Por outro lado, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Ou seja, se eu estou precisando liberar calor no sistema, diminuindo a temperatura, eu favoreço a liberação de calor. Tá bom? Então, o Kc ele se altera em função da temperatura, de tal maneira que nas reações endotérmicas ele aumenta com o aumento da temperatura e nas reações exotérmicas ele diminui com o aumento da temperatura. E galera, olha para isso com muito cuidado, porque é apenas a temperatura que é capaz de alterar o Kc. Tudo bem? O Kc e o Kp são constantes, só são alteradas por uma alteração na temperatura. Tudo bem? Aqui tem um resuminho para você, olha só. Adição de um participante desloca o equilíbrio no sentido oposto. Altera o Kc e o Kp? Não. Veja que quem vai alterar é apenas a temperatura, tudo bem? Porém, o rendimento é afetado, tanto pela adição de um participante, quanto pela retirada, quanto pelo aumento da pressão, diminuição da pressão, aumento da temperatura, tudo isso afeta no rendimento e no grau de equilíbrio, porque você desloca o seu equilíbrio de uma certa maneira. Tudo bem? Veja que a adição do catalisador, ela não desloca o equilíbrio, galera. Não afeta o Kc, não afeta o rendimento. No entanto, os catalisadores são essenciais. Por quê? Muitas vezes a reação vai demorar 3 horas para atingir o equilíbrio.
Com o catalisador, ela atinge o equilíbrio em 3 segundos. Então, ele aumenta a velocidade, só que da reação direta e inversa ao mesmo tempo. Então, ele não tem efetividade no deslocamento do equilíbrio, não tem efetividade no KC, muito menos no rendimento. Mas ele faz com que o tempo para se atingir o estado de equilíbrio seja mais rápido. Tudo bem? Agora nós podemos voltar aqui na reação da síntese da amônia e discutir uma coisa. Imagina que você é um fabricante ali, né? Você tem uma fábrica de amônia e você quer aumentar a produção de NH3. Ok? Adianto para vocês que o NH3, a reação de formação de NH3, ela é exotérmica. Exotérmica, ΔH negativo. Quais são os fatores que nós alteraríamos para que essa reação aumentasse a produtividade de amônia? Vamos pensar? Eu vou ter que injetar mais reagente para deslocar para a direita. Quanto mais reagente eu coloco, mais eu desloco para a direita. Ao mesmo tempo que o produto for sendo produzido, ele vai sendo retirado, porque quando eu retiro o produto, eu desloco para a direita também. Vou realizar o sistema em alta pressão, porque a alta pressão favorece o menor volume gasoso, que nesse caso aqui é da amônia. Olha só como é que as coisas vão encaixando. E a temperatura, gente? A temperatura, já que a reação é exotérmica, o ideal seria ter o quê? Uma temperatura lá embaixo. Uma temperatura baixinha, não é? Só que a indústria mantém a temperatura lá em cima. E parece que está falhando, né? Parece que a nossa teoria aqui não está batendo com a prática. Mas eu vou explicar para vocês. Nós vimos na cinética química que o aumento da velocidade, o aumento da temperatura, perdão, aumenta a velocidade da reação. Aí pensa comigo, o que você prefere? Ganhar ganhar R$1.000 a cada 100 anos, certo? R$1.000 a cada 100 anos. Ou você prefere ganhar 1 centavo por segundo? Eu acho que você vai escolher a segunda opção, né, gente? 1 centavo por segundo, logo você está fazendo R$1.000 aí brincando, não é? É exatamente o que os especialistas fazem. Ao invés de você trabalhar com alto rendimento, só que lerdo, devagar, você trabalha com baixo rendimento, só que numa velocidade muito alta, certo? Então você usa uma temperatura alta, sacrifica o rendimento, porém aumenta significativamente a velocidade da reação. Isso já foi tema de umas 2 ou 3 questões de vestibulares consagrados, como a FUVEST, por exemplo. Ok? Pode aparecer de novo a qualquer momento. Muito bem. Agora que nós já vimos os equilíbrios, já entendemos o funcionamento desses equilíbrios, nós podemos analisar com mais calma um outro tipo de equilíbrio, que são os equilíbrios iônicos. Equilíbrios, particularmente, galera, em soluções aquosas, tá? Para isso a gente vai precisar definir um alfa que vai ter o mesmo significado daquele alfa que nós acabamos de ver, né? Que vai indicar um grau da reação. Aqui nós chamamos de grau de ionização, porque a gente vai trabalhar com substâncias iônicas. E o Kc vai ser a nossa constante mesmo. Pode ser Ki, Ka, qualquer coisa, ou simplesmente chamar de Kc, porque ela é uma constante igual a todas as outras. Veja, o grau de ionização, ele vai ser a quantidade de mols que você dissocia, ou que você ioniza no seu sistema, dividido pela quantidade inicial daquela substância que você colocou ali, tá? Então imagine que você tenha colocado 100 mols de um determinado ácido, seria a quantidade inicial, e 80 se ionizaram. Você vai ter um alfa de 80%. 80 dividido por 100, ok? A constante de equilíbrio, nesse caso, ela assume uma característica de constante de ionização. Veja só, aqui nós temos um ácido, que a gente já estudou lá nas funções inorgânicas. Esse ácido está se ionizando, então nós temos a informação de H mais CN-. Aqui nós temos uma base, essa base é uma base que libera ali o NH4+, e o H-, ela se ioniza, é uma base que tem essa natureza, que tem essa característica, tá? Ao contrário das outras que se dissociam. E nos dois casos, nós vamos escrever uma constante, produto sobre reagente. Só que eu chamo de Ka porque é uma constante atribuída a um ácido, e eu chamo de Kb porque é uma constante atribuída a uma base. Mas, gente, notem que as duas são constantes e as duas têm o mesmo significado, produto sobre reagente, ok? Muito bem.
Dando sequência, se a gente pegar o HCl, ácido clorídrico, quando ele se ioniza, a constante é 10 elevado à sétima. Um valor extremamente alto. Isso nos mostra que esse ácido é forte. Ou seja, no equilíbrio eu tenho muito produto, ou seja, muita forma ionizada, e pouco reagente, ou seja, pouca forma não ionizada. Agora olhem por outro lado o HCN. O HCN tem uma constante da ordem de 10 a menos 10. Ele é um ácido extremamente fraco. Então no equilíbrio eu vou ter pouco produto e muito reagente. É o processo contrário. Ok, galera? Muito bem. Agora, essa constante, como ela tem valores que habitualmente são ou muito grandes ou muito pequenos, normalmente a gente atribui um valor numérico para poder facilitar a nossa análise, para a gente trabalhar com números um pouco mais confortáveis, digamos dessa maneira, né? Então, para isso, a gente introduz um conceito, que é o conceito de P. Nós temos o pKa e o pKb. E esse P, galera, toda vez que ele aparecer para vocês, ele vai ter o significado de menos o logaritmo. Menos log. Eu sei que você deve estar pensando assim, caramba, entrou esses logaritmos aí que a gente vê na matemática, mas aqui na química a gente precisa deles. As escalas que nós vamos trabalhar são escalas logarítmicas e, portanto, é necessário, é essencial que você conheça um pouquinho dos logaritmos. Então, se você tiver dúvida, para aí o vídeo, dá uma olhadinha nos logaritmos, se familiariza com as propriedades operatórias dos logaritmos, para que você consiga desfrutar melhor desse nosso estudo aqui das constantes de ionização, tá bom? Toda vez que você encontrar esse P, então ele significa menos log. Se você pegar aqui o nosso HCl, a constante Ka, constante de acidez dele, é 10 elevado à sétima, né? Se a gente aplicar o P aqui na frente, ó, nós vamos fazer um menos log de 10 à sétima. Galera, existe uma propriedade operatória interessante que derruba o expoente na frente do log, uma vez que esse log é um log decimal, tá? Então nós vamos ter aqui um pKa de menos 7. Percebam que esse valor é um valor baixo, né? É um valor baixo. E é isso mesmo. Quanto menor o valor que nós encontramos ali no pKa ou no pKb, mais extensa é a ionização. Então note que o HCl tem um pKa de menos 7, o HNO2 é mais 3,3, o HCN é mais 9,3. Então quanto mais alto for o valor do pKa, tanto mais fraco vai ser o nosso ácido. A mesma conclusão se aplica às bases, tá bom? Então quanto maior o valor, mais fraca é a substância, ou seja, menos ela se ioniza. Bom, a partir do conhecimento da ionização e da constante atribuída, a gente tem a chamada lei da diluição de Ostwald, que vai tirar umas conclusões bem legais aqui para vocês. Então veja, aqui nós temos uma substância, Ba, pode ser um ácido, pode ser uma base. Ela está se ionizando, B mais e A menos. E a gente vai construir aquela tabelinha que nós usamos agora há pouco nos exercícios de equilíbrio. Quantidade inicial, quantidade de mols ionizado, quantidade de mols no equilíbrio e as concentrações, ou seja, mol dividido por volume, tá? Inicialmente, vamos pegar N mols da nossa substância, que é o nosso reagente no caso, e vamos ter 0 e 0. Está começando a reação, como a gente já viu, né? Muito bem. A partir disso, nós vamos ter ionizados uma quantidade proporcional ao alfa. Por quê, gente? O alfa é o grau de ionização. Se esse alfa for de 50%, quer dizer que metade desse N vai ser ionizado. Se esse alfa for de 20%, quer dizer que 0,2 desse N, serão ionizados, e assim por diante. Portanto, a quantidade em mols ionizada é N-alfa produzido e N-alfa produzido. No equilíbrio, o que a gente vai ter? O reagente, eu tinha N, consumi N-alfa. Então eu tenho N menos N-alfa. Os produtos, eu tinha nada, 0, e produzi N-alfa. Então eu vou ter N-alfa para os dois. Quando a gente divide pelo volume, a gente vai ter N
1 menos alfa, colocando em evidência, né? Ó, NN, coloco o N em evidência, dividido pelo V, N alfa sobre V e N alfa sobre V. Meus amigos, na hora de você colocar isso na constante, o que você vai ter? Produto dividido por reagente. Então você vai ter N alfa sobre V, que multiplica N alfa sobre V, seria N quadrado alfa quadrado sobre V quadrado, dividido embaixo por N1 menos alfa sobre V, que você vai cortar então o quadrado e vai ficar somente com 1V, tá? A partir disso, você consegue escrever a constante como N alfa quadrado, V que multiplica 1 menos alfa. O que isso está nos mostrando? Está nos mostrando que o grau de ionização aumenta e tende para 100% à medida que a solução se dilui. Veja se você consegue enxergar isso. A lei da diluição de Ostwald ela é importante porque ela é capaz de relacionar para nós o quê? O alfa e a constante. Então nós temos acesso, né, nós temos como identificar o alfa em função da constante ou a constante em função do alfa. E note mais uma coisa, galera. N sobre V é a concentração em quantidade de matéria, a molaridade. Então a gente pode escrever M alfa quadrado, 1 menos alfa, que é a expressão mais simples para a lei da diluição de Ostwald, ok? Então a gente pode escrever que a constante é a concentração molar vezes alfa quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então essa é a expressão mais simples da lei da diluição de Ostwald, ok? Bom, o que ela diz para a gente, então, é que o grau de ionização do eletrólito aumenta, tendendo para 100%, à medida que a solução se dilui. E, realmente, conforme a solução aqui vai ficando menos concentrada, né, vai diminuindo, o que a gente tem? A gente tem um aumento do alfa para poder compensar essa diluição. Veja na tabela que a gente consegue acompanhar isso. Você tem aqui uma solução 0,1 molar do nosso ácido acético, ela tem um grau de ionização de 1,35%. Quando ela chega a 0,0001 mol por litro, o grau de ionização está em 33,50%. Portanto, o grau de ionização aumenta conforme eu estou diluindo a nossa solução. Conforme a gente pode perceber aqui, uma vez que a constante, meus amigos, a constante não se altera. A constante só vai se alterar se eu fizer o quê? Se eu mexer na temperatura. Tudo bem? Então a lei da diluição de Ostwald é importante porque ela permite que você calcule a constante a partir do alfa ou o alfa a partir da constante, desde que você conheça a concentração. Ok? Bom, um dos aspectos mais importantes do equilíbrio iônico é a possibilidade da gente entender melhor o que acontece com a água. A água é uma substância covalente, como nós já estudamos nas ligações químicas. Porém, as moléculas de água também estão em constante movimento, também estão colidindo umas com as outras e, eventualmente, vão reagir. Isso a gente dá o nome de autoionização da água. Olha o que acontece na realidade, galera. Uma molécula de água pode reagir com outra molécula de água porque os oxigênios aqui são espécies químicas que têm elétrons desemparelhados. 2 parzinhos de elétrons em cada oxigênio. Como o hidrogênio é pouco eletronegativo, é possível que esses hidrogênios aqui façam uma ligação coordenada e formem essa espécie química que a gente chama de cátion hidrônio, H3 ou mais. Nesse processo, o cátion hidrônio ele recebe aqui o hidrogênio e esse hidrogênio está vindo sem elétrons. Então ele se transforma numa espécie química positivamente carregada. E por outro lado, a molécula de água que perdeu o hidrogênio ficou com o elétron dele. Então resulta numa espécie química negativamente carregada, ok? Essa aqui é a equação de autoionização da água. E a gente dá esse nome de autoionização porque é a própria água que ioniza outra molécula de água, resultando então nesses 2 íons. Só que você não precisa o tempo todo ficar fazendo uma representação tão completa, né? Tão estruturada. Você pode simplesmente escrever de forma mais simples H2O formando H+, e OH-. Esse H+ aqui, então, é uma forma simplificada de escrever tudo isso aqui, certo? Perfeitamente possível, você pode utilizar sem nenhum problema, tá?
Muito bem, galera. A partir daí, a gente pode definir essa autoionização e fazer algumas operações com ela. Olha só. Vamos escrever da forma simplificada, tá? Na forma simplificada, a gente viu que o H2O, de forma reversível, forma o H+, e o H-. Bom, se nós utilizarmos o conceito de equilíbrio químico, que a gente já está discutindo faz um tempo aqui, aplicando o conceito de equilíbrio a este caso, nós teríamos uma constante K, que seria o produto dividido pelo reagente. Então, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água. Porém, como eu disse para vocês, a água, nesse caso, é um líquido puro. E a concentração dela é praticamente invariável. Dessa maneira, nós podemos passar essa concentração multiplicando, e a constante resultante disso é chamada de Kw. Vem do inglês, né? Water. E vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Galera, isso é uma constante também, né? Então, Kw é uma constante calculada do mesmo jeito que nós fizemos, só que ela é específica para a água, por isso que tem esse Wzinho aqui. O valor dessa constante, a 25 graus Celsius, é de 10 a menos 14. Então, pensa um pouquinho, o que você consegue me falar a respeito de uma constante tão baixa? Se ela é baixa, significa que o produto está em pequena quantidade quando comparado ao reagente. Ou seja, a extensão da reação é baixa. Ok? Muito bem. O valor aqui, então, é de 10 a menos 14. Isso implica que a concentração de H+ nesse equilíbrio vai ser de 10 a menos 7 e a de OH- vai ser também de 10 a menos 7. Agora, pessoal, aplicando o conceito de P, que nós vimos agora há pouco, que é o menos log, nós teremos um pKw que vai ser igual a 14. Olha lá, o menos 14 vai cair aqui na frente, tem o menos 1 do P, 14. Nós teremos o pH, que vai ser 7, e o POH, que também vai ser 7. Nós acabamos de definir uma das grandezas mais conhecidas e utilizadas, que é o pH, chamado de potencial hidrogênio iônico da solução, e ele representa nada mais nada menos do que o menos log da concentração de H+ na solução. Então, para você não ter que ficar falando toda hora, 10 a menos 6 mol por litro, 10 a menos 9 mol por litro, utiliza essa escala P para que você possa usar um número menor, mais simples, né, mais de rápido entendimento, para ilustrar uma condição de acidez ou basicidade. Então, observe, galera, nessa escala, a água pura, como a gente viu aqui, ela tem um pH 7, uma concentração de H+ e de OH-, 10 a menos 7. Ela está aqui, ó. Se você começa a aumentar a concentração de H+, e veja que como é um expoente negativo, né, ele vai aumentando ali para a esquerda, a solução fica ácida. Se você vai diminuindo a concentração do H+, a solução vai ficando básica ou alcalina. Portanto, a relação entre essas concentrações é que vai te dar se a solução é ácida, se a solução é básica ou se a solução é neutra. Tudo bem? Está ali para você a definição do pH. pH como menos log da concentração de H+, e o POH como menos log da concentração de OH-. O POH, ele é bem menos usado, tá? A gente usa pouquinho, mas nos exercícios, eventualmente, pode aparecer. E é interessante também você reparar que somando os dois, o pH com o POH, o resultado tem que dar 14, que é o pKw. Então, somando esses dois valores de pH e POH, sempre 14. Se o pH for 2, o POH vai ser 12. Se o POH for 1, o pH vai ser 13. Então, você perceba que um pH alto
implica numa solução alcalina. Um pOH baixo significa implica numa solução ácida. Vamos sistematizar isso aí, galera. pH igual a pOH igual a 7, água pura, solução neutra. Toda vez que a sua solução for ácida, o que você tem? pH menor que 7, pOH maior que 7. Toda vez que a sua solução for básica, o que você tem? pH maior que 7, pOH menor que 7. Então lembra bem dessas relações e principalmente lembra da regrinha de que somando o pH com o pOH, o seu resultado tem que dar 14. Tudo bem? Vamos lá. Vamos treinar um pouquinho com 2 exercícios aqui para a gente finalizar. Vamos apagar aqui. E vamos a eles. Olha só, galera. Qual a concentração de íons de hidrogênio num suco de laranja que possui pH igual a 4? Bom, o que a gente sabe? Que o pH é menos log da concentração de H+. Vamos escrever isso aqui. Ó. Menos log da concentração de H+. Então daqui a gente pode deduzir uma expressão simplesinha que é a seguinte. Se eu quiser saber a concentração de H+, eu posso inverter a operação. E a operação inversa do logaritmo é a exponenciação. É colocar a função no expoente, né? A função exponencial. Então a concentração de H+ vai ser 10 elevado a menos pH. Portanto, a concentração de H+ que você tem no suco vai ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Certinho? E se ele perguntasse para a gente qual vai ser a concentração de OH-? Galera, multiplicando a concentração do H+ pela do OH- tem que dar 10 a menos 14. Então significa que a concentração do OH- tem que ser 10 a menos 10. Certinho? Menos 10 com menos 4, menos 14. Beleza? Muito bem. A próxima questão traz o seguinte. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mol por litro dessa solução de ácido acético? Então, qual é a concentração dessa solução, uma vez que o vinagre está com pH igual a 2? Tá? Então, a concentração, nesse caso, é em íons H+, e ela está, evidentemente, relacionada com o valor numérico do pH. Então, se aqui, para um pH 4, eu tinha concentração 10 a menos 4, logicamente que para um pH igual a 2, eu tenho uma concentração de H+ igual a 10 a menos 2, ou seja, 0,01 mol por litro. Tá aí. Então, 0,01, alternativa B de bola. Ok? Muito bem, galera. Agora nós temos um exercício um pouquinho mais elaborado. Então vamos a ele. Aí a gente finaliza de vez. Então nesse exercício nós já vamos integrar um pouco os conceitos de equilíbrio discutidos hoje. Nós temos 2 comprimidos de aspirina, cada um com 0,36 gramas desse composto, que foram dissolvidos em 200 ml de água. Ele pede ali a concentração molar da aspirina nessa solução em mol por litro. Então, vamos começar analisando que o número de mols, a quantidade de matéria da aspirina, vai ser a massa dela, 0,36, dividido pela massa molar dela, que ele deu como 180. Então vamos fazer essa divisão. Vou recorrer aqui à nossa calculadorinha. Dividido por 180, dá para fazer por notação também, tá? 2 vezes 10 a menos 3 mol. Muito bem. A concentração equivale à quantidade de matéria pelo volume em litros. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 3, quantidade de matéria, dividido pelo volume em litros,
200 ml 0,2, ou seja, 2 vezes 10 a menos 1. Simplificamos o 2 com 2. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1, você vai subtrair os expoentes. Menos 3 menos menos 1, 10 a menos 2 mol por litro. Aí. Então essa é a concentração molar da aspirina na solução, que foi a primeira coisa que ele pediu. Depois ele pede para a gente considerar a ionização da aspirina, ele dá a equação. Então vamos escrever a equação aqui. C9H8O4. Vamos ter um equilíbrio acontecendo. A gente vai ter C9H7O4-, ionizou, mais H+. Beleza. Bom, ele está dizendo, vamos fazer a nossa tabelinha. Nós vamos ter aí o início, reage e forma, e o equilíbrio. A gente sabe que no início, a concentração da aspirina é 10 a menos 2. Aqui eu tenho nada e nada. Ele está dizendo para a gente que ela se encontra 5% ionizada. Ou seja, pessoal, nós vamos consumir aqui, nós vamos produzir uma ionização aqui de 5 sobre 100. Vamos fazer com outra cor, né? Vamos fazer com a cor vermelha. 5 sobre 100, que é 5%, de 10 a menos 2. É isso que a gente vai consumir aqui da nossa aspirina. Como a proporção é de 1 para 1 para 1, aqui eu vou formar a mesma coisa. Vou formar mais 5 sobre 100 vezes 10 a menos 2 e mais 5 sobre 100 vezes 10 a menos 2. Tá lá. Bom, nós precisamos calcular esse valor. Então vamos fazer os cálculos aqui. 5 dividido por 100 multiplicado por 0,01, que é o nosso 10 a menos 2. Então dá 5 vezes 10 a menos 4. E é isso que nos interessa. Porque no equilíbrio a gente vai ter, então, 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro do H+. Certo? Então, para a gente calcular o pH, o que a gente teria que fazer? A gente teria que determinar, a partir deste valor, qual seria o menos log desse número, tá? Então a gente tem aqui esse consumo da nossa aspirina. No equilíbrio, a gente vai ter um valor que seria isso menos isso, não precisamos calcular. E o importante é perceber que vai formar a mesma quantidade, não é? Do H+, e o menos log deste valor nos dá o pH, tá certo? Aí a gente vai desenvolver o cálculo do logaritmo, né, para tentar chegar nesse valor, mas fiquem tranquilos porque para isso você tem algumas informações sobre alguns logaritmos mais utilizados. Tá joia? Muito bem. Bom, pessoal, então é isso aí, ficamos por aí, né? Conseguimos ver toda a parte de termoquímica, cinética química e equilíbrio químico, que são 3 assuntos grandes, volumosos e que têm uma incidência muito grande aí nos vestibulares, tá certo? Vou fazer aquela recomendação de sempre para você, faça os exercícios da apostila, tire suas dúvidas no aplicativo, fale com a gente, mande suas perguntas, porque é importante que você fique sempre estudando e se aperfeiçoando aí cada vez mais, tá certo? Não deixe de fazer, de ter um hábito de estudos diário, porque essa é a diferença entre a pessoa que é aprovada e a pessoa que não é aprovada num vestibular, tá certo? Vejo vocês na próxima então, até mais e tudo de bom.